meu povo, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo na perfeita paz. Eu sou Laís e hoje nós vamos gravar mais um vídeo sobre documentação, agora aqui em Portugal. Vem comigo! Então, gente, no vídeo anterior nós falamos bem basicamente, bem superficialmente sobre os documentos que vocês têm que obrigatoriamente ter para vir para Portugal. Eu só vou recapitular, que são os 5: o passaporte válido, a passagem de volta, o comprovante de hospedagem ou carta convite, seguro-saúde ou PB4 e o comprovante financeiro. Só um adendo que o seguro-saúde é o mesmo que o seguro-viagem. Não tem diferença entre seguro-saúde e seguro-viagem. Eu só mencionei seguro-saúde para comparar com o PB4. O seguro-saúde ou seguro-viagem, ele cobre translado, cobre perda de bagagem, cobre qualquer acidente que você tenha no país exterior. Já o PB4 não, o PB4 apenas garante que você seja atendido em um hospital público aqui em Portugal, por causa de um acordo entre Brasil e Portugal, tá? São os 5 principais. Tem também documentos que têm que ser apostilados. O que é o apostilamento de Haia? O apostilamento é um acordo que você traz um documento do seu país de origem e esse documento é reconhecido no país que você está, que seja no exterior. E quais são os documentos que nós temos que trazer apostilado? Certidão de casamento ou nascimento. Para que eu vou levar minha certidão de casamento ou nascimento apostilado? Quando você faz o reagrupamento no CEF, você tem que ter certidão de casamento apostilada ou certidão de nascimento apostilada. Lembrando que essa certidão tem que ter menos de 6 meses de solicitada e tem que ser de inteiro teor. Certidão de nascimento também para quem tem crianças menores. Alguns agrupamentos pedem na hora da matrícula. Não são todos os casos. No meu caso, pediu. Eu optei trazer a certidão de meu filho apostilada porque o pai dele estaria no Brasil e eles poderiam implicar com essa questão. Então, eu trouxe a apostilada. Diplomas do ensino médio superior ou histórico do ensino médio ou superior e atestado de conclusão do ensino médio ou superior. Para que eu preciso? Tem que trazer apostilado para fazer equivalência. Existem alguns cursos aqui disponibilizados pelo IEFP, que somente com o atestado ou histórico ou diploma de conclusão, tá? Você não consegue fazer esses cursos. Esses cursos são remunerados, são excelentes cursos, dão diplomas, dão certificados, mas esses cursos você só consegue realizar se tiver a equivalência, tanto do ensino médio quanto do ensino superior. Para quem deseja fazer faculdade também, existe uma lista imensa de documentos que vocês têm que trazer apostilado. E se a criança vem com um dos pais somente, se o pai é separado, a mãe e o pai são separados e a criança vem apenas com um dos progenitores, tem que trazer a autorização de residência no estrangeiro. O que é autorização de residência no estrangeiro? É uma autorização que o pai ou mãe que ficou no Brasil tem que assinar, registrar em cartório, dizendo que ele autoriza a criança a residir em outro país, autoriza a residir no estrangeiro. Todo mundo que vem, que só vem o pai ou a mãe, precisa desse documento para não dar problema. Já houve casos de pessoas que vieram com o filho menor para residir aqui em Portugal e o pai que ficou no Brasil disse que a mãe tinha sequestrado a criança. Então, gente, isso é muito sério para quem para quem tem filho de pais separados. Isso é muito importante. Não traga seu filho sem esse documento de autorização de residência no exterior. Tem um que é disponibilizado pelo próprio governo de Portugal, se eu não me engano, é do governo do Brasil, que tem no Google. É só você pôr autorização de residência para menores no exterior. E aí lá você preenche tudo, o pai preenche, registra em cartório. Ah, mas o pai de meu filho liberou, já autorizou no passaporte. Não é válido. O passaporte é apenas para viagem de turismo. Para a criança vir como residente, a criança tem que ter autorização, porque ela não tem visto nem tem autorização de residência aqui em Portugal. Então, é extremamente necessário que a criança tenha essa autorização. Lembrando que apenas crianças menores, tá? Então, esses são os documentos que têm que ser apostilados. E hoje nós vamos falar sobre os documentos que você faz assim que você chega aqui em Portugal.
Gente, eu vou falar pra vocês de acordo com a minha experiência. Eu não vou falar pra vocês o que eu acho, o que pode ser. Eu vou apenas te falar a minha experiência, como eu fiz, aonde eu fui. E também não vou falar valores, porque eu cheguei tem um ano e 7 meses e naquela época era um valor e agora, lógico, como as coisas aumentaram absurdamente, já é outro valor. Então eu não posso dizer, é 30 euros. E você chega aqui e dizer, mas a menina disse que era 30 euros e não é 30 euros, entende? Então eu vou falar apenas quanto eu paguei. Pode ser que ainda esteja, pode ser que tenha gente que faça mais barato, mas eu vou falar apenas a minha experiência, tá bem? Assim que nós chegamos aqui em Portugal, o primeiro documento que nós fizemos foi o NIF, Número de Identificação Fiscal. O NIF faz nas finanças. Tem que ir até uma finança do local que você irá residir ou qualquer outra finança que você estiver. Está no hotel em Lisboa? Procura as finanças de Lisboa. Sei que em Lisboa está muito complicado para fazer NIF porque tem que fazer marcação. Porém, em outras cidades, como é o caso da minha cidade, eu moro na Covilhã, em Castelo Branco, basta você ir até a finança com seus documentos e com o representante fiscal que você irá conseguir fazer. O que eu preciso para fazer o meu NIF? O passaporte e um documento com o endereço do Brasil. Por que do Brasil se eu vou morar em Portugal? Porque as finanças precisam de um documento de residência seu. Você ainda não tem residência em Portugal. Você só tem residência em Portugal depois que você já tem outros documentos e aí você volta lá nas finanças para fazer a troca. Isso é mais para frente, tá? Então, passaporte e um comprovante de residência. Água, luz, internet, telefone, cartão, qualquer um ele aceita. Não precisa ser apostilado. Você pode ter no celular uma foto, fazer a impressão que já tá ok. Só preciso disso? Não. Você precisa de uma pessoa que viva legalmente em Portugal. Para ser o seu representante fiscal. O que é o representante fiscal? Ele vai ser o seu representante diante das finanças de que você vai morar aqui, que você vai ser um bom pagador, que você não vai ficar devendo. Porque se você ficar devendo, vai para as costas dele. As pessoas que são representantes fiscais normalmente cobram para fazer esse serviço. Existem pessoas que já fazem esse serviço diariamente, advogados, etc. No meu caso, a pessoa cobrou 30 euros. Tem gente que cobra mais, tem gente que cobra menos, tem gente que cobra o mesmo valor. Vai da pessoa, vai do local. Sei de casos que em Lisboa tem gente que cobra 150 a 200 euros para ser representante fiscal. Vai de quem tem dinheiro para pagar, tem gente que não tem outras possibilidades, tem gente que não pode ir para outros lugares, que tem que fazer ali. Enfim, também vai da experiência de cada um. Segundo documento que você tem que fazer quando você vem aqui para Portugal. No meu caso, tinha um outro documento que eu tinha que fazer primeiro, só que mudou a escala. Eu primeiro tive que fazer o atestado de morada na junta de freguesia. O que é um atestado de morada, Laís? Atestado de morada é o nosso comprovante de residência. É um documento que a gente alega que mora naquele local, naquela rua, naquela casa, naquela cidade, assinado pela junta de freguesia, que nada mais é que a prefeitura bairro do Brasil. Não sei se em todos os estados tem prefeitura bairro, mas lá em Salvador tinha. É a nossa prefeitura bairro. É exatamente como se fosse a prefeitura bairro aqui em Portugal. A junta de freguesia, ela emite o atestado de morada se você tiver um contrato válido, um contrato de arrendamento válido. Mas eu não tenho contrato porque o senhorio não quis me dar contrato. Não tem problema. Se você tiver uma declaração de honra, também serve. O que é uma declaração de honra? É um documento que o senhorio da sua casa assina dizendo que você reside naquele local. Ele vai te dar alguns documentos xerocados ou fotocopiados para você entregar na junta de freguesia. Mas o senhorio também não quer me dar esse documento. Não tem problema. Basta ter 2 cidadãos portugueses que votam naquela cidade, assinando por você, confirmando, como se fosse 2 testemunhas, confirmando que você reside naquele local, confirmando que sim, você mora naquele local. Basta isso e você consegue o seu atestado de morada. No meu caso, para tirar o NIS, eu tinha que ter esse atestado de morada. Para abrir conta em banco, eu tinha que ter esse atestado de morada. Hoje em dia, não é tão solicitado o atestado de morada para essas coisas. Existem os locais que ainda precisam, ainda pedem, mas existem locais que não. Vai da pessoa. Como tudo aqui em Portugal vai do dia, vai da pessoa, vai do humor. O segundo documento, que hoje em dia não precisa mais do atestado, o segundo documento que nós temos que fazer é o NIS.
O NIS é o nosso número de identificação da segurança social. Esse número de NIS é aquele que a gente desconta quando a gente recebe nosso salário. É igual ao nosso INSS, só que, ou o nosso FGTS, porque aqui é uma junção de várias coisas que a gente conhece aí. O NIS, como é que a gente vai fazer o NIS? Quais são os documentos que eu preciso para fazer o NIS? O passaporte, o formulário que eles solicitam preenchido. Geralmente, quando você vai marcar, eles já dizem qual é o formulário, ou você pode pegar na própria Segurança Social este formulário para preencher. Depende da pessoa. Depende do dia, depende do local. O CPF, o nosso CPF do Brasil e o seu NIF. Precisa desses documentos: passaporte, o formulário da Segurança Social, o CPF e o NIF. Ah, mas como é que eu faço para fazer o meu NIS? Ao contrário do NIF, que basta você ir nas finanças, hoje em dia o NIS tem que ligar para a Segurança Social para agendar para você fazer o seu NIS, ou ir a uma Segurança Social e solicitar o NIS. Lá eles vão marcar, dependendo. Aqui na Covilhã, se você for das 12 às 2, você consegue solicitar, fazer o agendamento, você consegue fazer a solicitação na hora e aguarda o seu NIS. Em outros lugares não tem essa facilidade de interior. Ou entrando no site da Segurança Social e solicitando o seu NIS online. Não sei se no momento está disponível essa opção. Até uns dias atrás estava. Agora, hoje é dia 14 de junho, eu não sei se hoje está disponível. Mas até uns dias atrás estava. Então, como aqui muda muito frequente as coisas, as leis, as informações mudam muito de um dia para o outro, eu não sei quando você estiver assistindo esse vídeo se vai estar disponível, tá? Mas é uma opção também. Não custa nada entrar em casa mesmo. Você entra no site, vê se está disponível o NIS online. Se tiver disponível, solicita. Se não tiver, pega o número e liga para a Segurança Social para marcar o mais rapidamente o seu NIS. O outro é o atestado de morada, que eu já falei que, no meu caso, eu fiz primeiro que o NIS. Hoje em dia já não precisa mais do NIS, do atestado de morada para fazer o NIS, tá? E por último, não julgo extremamente necessário que você venha para Portugal e faça. É a conta em banco. Eu tive que abrir minha conta no banco porque eu tinha que receber o meu salário. Tem empresários, tem empresas que eles pagam em mãos, eles não pagam em conta. Então, a conta em banco independe de cada pessoa. Depende de se você vai trabalhar para receber em mão, se você vai trabalhar para receber conta. Tem gente que não trabalha e precisa abrir conta em banco para receber dinheiro do Brasil. Tem gente que não tem conta Wise, no caso eu uso o Wise. Tem gente que não tem conta Wise, então precisa abrir conta aqui. Depende de você, depende do que você precisa para abrir a sua conta em banco. Não é estritamente necessário você chegar em Portugal e abrir uma conta em banco. Depende da situação de cada um. Para quem tem filhos, chegou em Portugal, procura o agrupamento escolar na sua região para fazer a matrícula. No meu caso, eu levei o atestado de conclusão do meu filho, porque eu não tinha o histórico, o atestado de conclusão apostilado, passaporte, NIF e uma foto. Atestado de conclusão do ensino anterior. No meu caso, eu levei do ensino atual, porque eu cheguei em dezembro. Em dezembro ainda está correndo o ano. Meu filho concluiu o terceiro ano no Brasil, mas aqui ele continuou o quarto ano. A senhora do agrupamento me deu a opção dele ir para o quarto ano ou continuar no terceiro, que foi o que ele tinha concluído no Brasil. Eu optei ele continuar no terceiro ano para ele se adaptar ao estudo daqui, ao ensino daqui. Porque se ele fosse para o quarto ano, ele já ia entrar na metade do ano. Então ele ia ficar muito perdido. Então eu optei ele concluir o terceiro ano mais uma vez. Ele fez até junho o terceiro ano. E no ano seguinte, ele foi para o quarto ano. Pegou direitinho, aprendeu a ouvir o sotaque, porque às vezes pode ser muito difícil, dependendo da região que você esteja. Tudo isso. Conseguiu acompanhar, graças a Deus, está indo para o quinto ano agora. Crianças menores, que vai para um exemplo. 2, 3, 4, 5 anos, tá? O ensino aqui em Portugal é obrigatório a partir dos 6 anos de idade. Dos 5 anos para baixo não é obrigatório. Você vai depender de vagas. Se tiver vaga no jardim de infância, se tiver vaga na creche particular, depende. Para quem tem filhos menores, a partir dos 6 anos de idade, graças a Deus, as vagas são obrigatórias.
o agrupamento tem que ter vaga para os nossos filhos. Então, chegou em Portugal, fez os documentos seus e de seus filhos, procura um agrupamento escolar da região que você vai residir, leva os documentos. Quais são os documentos? Passaporte, NIF, atestado de conclusão ou histórico escolar apostilado e original e foto. Ah, mas eu não levei original e consegui matricular. Eu também. Mas assim, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pela falta. Tem pessoas que aceitam? Tem. Tem pessoas que não aceitam? Tem também. Então, eu prefiro que você vai e consiga do que você vai, não vou fazer porque não tem esse documento. Pode pedir mais documentos? Pode, depende do local. Gente, aqui em Portugal é muito assim, depende. Depende do local, depende da pessoa, depende do dia, depende do humor, depende. Eu não posso dizer assim, vá que você consegue. Não, vá e tente, porque possa ser que não consiga. Como possa ser que consiga também, depende da pessoa. A gente fala muito aqui que uma pessoa, eu fui com uma amiga minha mesmo nas finanças, nós vamos fazer a mesma coisa, mudar a morada fiscal. Conseguimos, mas depois de muita luta, porque ela teve uma informação e eu tive outra. Nós estávamos lado a lado no mesmo local, só que eram pessoas diferentes. Então, cada pessoa aqui em Portugal dá informação como ela aprendeu. Nem todo mundo vai aprender como a lei... mudou a lei. Não vão aceitar assim. É muito difícil, você tem que ser, sabe? Tá ali, ó, batendo. Água mole, pedra dura, tanto basta que for. Então, você tem que estar lutando pelos seus direitos, correndo atrás. Não, mas não é assim, tem a lei. Mas não vou fazer. Se você tem plena convicção daquilo que você está buscando é real, é verdadeiro, existem leis, existe base para você estar atrás daquilo, e a pessoa não quiser fazer de jeito nenhum, pede o livro de reclamação. Você não vai estar passando vergonha, não vai estar passando nada. Você apenas vai estar atrás de seus direitos. Mais pra frente eu vou contar pra vocês que eu já solicitei o livro de reclamação e fui atendida naquilo que eu estava atrás. Porque assim, uma coisa que eles levam muito a sério são as reclamações. E eles vão mesmo a fundo para ver se aquilo é verdadeiro, se aquilo está correto. E se tiver correto, nós somos ouvidos, tá? Então, matricula o seu filho na escola com passaporte, NIF, atestado de morada e foto. Tem gente que vai pedir mais, tem gente que vai pedir menos, tem gente que não vai pedir nada, só vai pedir o NIF. Vai da pessoa, vai do local. Eu acho que é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se vocês tiverem qualquer dúvida, sugestão, pergunta, pode fazer nos comentários. Deixa seu curtir, não vai estar gastando nada, é de graça e tá me ajudando bastante, tá bem? Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau!